meus amores do terceiro ano, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, página 65 a 68. Conteúdo é aspas. Então, o objetivo hoje é a gente compreender, né, ter uma noção de quando é que nós utilizamos as aspas, certo? Aspas é esse sinal aqui, certo? Você usa no início e no final da palavra, né, ou do trecho. Então, essas aspas, elas são utilizadas em textos, né, com diferentes finalidades. Então, as aspas, ela pode vir em palavras estrangeiras, né, que estão escritas em outra língua. Então, eu estou escrevendo um texto e no meio do texto eu coloquei uma palavra em inglês. Então, eu vou colocar aspas, certo? É como se fosse para chamar atenção, para destacar, né? É usada também gíria. Então, quando eu escrevo uma gíria, eu coloco aspas, certo? Tem a mesma função, é destacar, é chamar atenção daquilo ali, né? Ou eu estou escrevendo um texto e escrevi propositalmente, né, por querer, eu escrevi uma palavra errada e eu coloco aspas para mostrar que aquilo ali está errado porque uma opção, exemplo, os gibis de Chico Bento, né? Se eu colocar uma palavra daquela em um texto, eu vou colocar aspas. Eu sei que está escrita errada, mas ali no contexto eu quero ela daquele jeito, certo? Então, é para destacar. Ou ela é usada também para destacar a fala de alguém, certo? Se eu estou escrevendo um texto e eu vou colocar a fala de alguém, eu posso colocar aspas, certo? Então, aí na página 65 tem uma atividade, né? Já começa com a atividade. Tem dois trechos aqui do texto que foram lidos, né? Nessa unidade, que é o rato, o leão e o ratinho e a juba do rei, né? Então, basicamente o texto ele vai trazer o seguinte, vai trazer a fala, certo? De personagens, sendo que aqui nesse primeiro, a fala ela vem destacada com travessão, né? Que nós já estudamos. O travessão ele indica, né, a iniciação da fala de alguém, indica que alguém vai falar. Já nesse segundo aqui, essa fala ela está destacada com aspas, certo? Então o texto começa dizendo que o biólogo alerta. Aí aqui eu começo, né, com a aspas. É a mesma coisa, vai ter a mesma função do travessão, certo? Então, aí vocês vão responder algumas questões relacionadas a esses dois, né? Quais os sinais que estão sendo usados, né? Qual é o texto de ficção e qual o texto que o assunto é tratado de forma real. Já a página 66, ele traz uma pequena atividade que você vai escolher um animal, certo? Para pesquisar sobre ele. Então, aqui você vai desenhar o animal escolhido por você ou colar uma imagem, certo? Vai pesquisar essas informações aqui sobre ele, né? Onde ele vive, quais as suas características físicas, de que se alimenta, quais as principais curiosidades sobre esse animal, né? Depois que você fizer essa pesquisa, você vai fazer um texto, certo? Com as informações que você coletou na sua pesquisa. Então, essas informações você vai transformar em texto, ok? Que depois você pode ler para a sua família, né? Para o papai, para a mamãe, para praticar também a leitura e a oralidade, né? A página 68... ele traz uma revisão, certo, do capítulo. Aqui finaliza a língua portuguesa do volume 1 e ele vai falar aí sobre alguns conteúdos que nós vimos, certo? Primeiro ele fala aí das fábulas, que são textos fictícios, né, que sempre traz uma reflexão, um ensinamento. Texto de divulgação científica, que traz informações reais, concretas e científicas, né, sobre o assunto. Substantivo coletivo, que é um nome que não é uma palavra, um substantivo, ele nomeia um agrupamento de seres ou de coisas, né? Eu tenho várias abelhas, então eu não vou dizer tem várias abelhas, eu posso dizer tem um enxame, ok?
Pontuação aí tem a vírgula, nós estudamos bem no início do ano, né, em sala, quando nós revisamos as pontuações, as aspas, né, que falei agora, e a divisão silábica, né, que são as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Monossílaba tem uma sílaba, dissílaba duas, trissílabas três, polissílaba 4 ou mais sílabas. Então, realizem as atividades, se possível vocês voltem o conteúdo, né? Vão revisando, releiam. Se surgir qualquer dúvida de conteúdos que já passaram, ou do conteúdo de agora, podem entrar em contato, certo? Para solucionar a dúvida de vocês. Bons estudos, até a nossa próxima aula.